Teve uma época da minha vida que eu escutava vários tipos de música. Sempre gostei de música clássica e músicas mais tranquilas assim. E sempre gostei do som do tambor e esses tipos de aparelhos que normalmente são usadas em escolas de samba. E são sons que normalmente não se tem dentro da igreja, apesar que hoje tem de todos os ritmos. E teve uma época que eu acho que eu tinha lá por volta de 20 anos, eu fui convidada para desfilar. Me pediram se eu queria desfilar para uma escola de samba numa cidade de Santa Catarina. E eu sei sambar muito bem, sei sambar melhor do que muitas dessas mulheres que saem à frente de escola de samba. E na época até deu uma vontadezinha assim, mas acredito que quando você é criado dentro da igreja, tem aquela voz, né, que fala muito mais forte e que te alerta para coisas que não vão ter um resultado bom. E olha só, no decorrer assim desses últimos anos, eu tenho aprendido bastante sobre sons, sobre coisas que a gente escuta, enfim. Eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Há um ano atrás, eu frequentava uma academia. É uma academia que quando você é aluno, você pode, em qualquer lugar do Brasil que tiver essa academia, você pode frequentar. Eu ia todos os dias nessa academia. Eu tinha que, às vezes, sobrava tempo e tal, e eu acabava indo de manhã, às vezes de manhã e à noite, eu passava algumas horas por dia nessa academia. E eu sempre gostei de algumas atividades na academia, eu sempre dei prioridade para jump, que é aquela atividade que você pula na esteira, o step, que é o subir e o descer naquele degrauzinho. Sempre gostei dessas duas atividades, principalmente. Nunca gostei da parte de musculação, nem bicicleta, enfim, nunca gostei. E nessa academia tinha aulas de dança de manhã e à tarde. E eu fazia todas as aulas, fazia de manhã e às vezes fazia até 2 da tarde, porque eu ficava alguns dias até às 10 da noite na academia. Ficava esperando, né, alguns compromissos que os meus filhos tinham e eu ficava dentro da academia para passar esse horário. E só que essas músicas que eram tocadas nessas aulas de dança começaram a me incomodar. Essa luz aqui tá ruim, né? Apesar de não estar indo, apesar de gostar de alguns estilos musicais, essas músicas começaram a me incomodar. Pelas palavras, não tanto pelo som, mas pela letra, pelas palavras. Então, eram só esse tipo de música, assim, que eram tocadas nessas aulas de dança. Então, eu fiquei lá acho que uns 6, 7 meses, e nesse ano eu não retornei para a academia. Então, eu faço os meus exercícios em casa. Se eu tiver que dançar, eu danço em casa, porque há muitos anos atrás se tocava música nas aulas, mas eram só o ritmo, não tinha a letra, né? Não eram usadas letras. Então, nessas aulas ali dessa academia, era muita música, tinha bastante música sertaneja, mas tinha muita música de funk.
Então eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu nem me sentia no ambiente de academia. Aquelas músicas rebaixando as mulheres, como é o normal, a grande maioria, né, dessas músicas de funk. E eu me incomodou muito e eu parei. Um dos grandes motivos foi esse, por causa desse tipo de música que tocava. Aquilo ali me incomodava muito, muito, muito. E o que que eu quero, assim, conversar com vocês? Nasci, fui criada dentro da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Nós, né, os chamados crentes, que hoje a gente sabe que crente até o diabo né? E ele é até mais crente do que nós. Mas nesse ambiente evangélico, nesse ambiente de nós cristãos, é costume se demonizar tudo, assim, tudo não, né? Não vou generalizar, mas é costume se demonizar quase tudo, né? Tudo de errado que acontece se demoniza. E algumas coisas que nós, né, eu me incluo porque eu sou cristã, nós cristãos deveríamos ficar atento, a gente não fica. A gente acha que, a gente não, né, eu já, assim, já mudei muito a minha cabeça. Principalmente porque eu vejo, assim, as coisas de fora da igreja. Então, muitas vezes a gente acha que algumas coisas são demônios e não são. São atitudes nossas erradas, coisas que as pessoas fazem errado e acontece o resultado desastroso, né? E algumas coisas que a gente deveria ficar atento, os cristãos não ficam. Muita gente cristã que eu já conversei sobre o assunto, muitas pessoas até se ofendem quando, né, eu falo disso. Por exemplo, tem muitos, tem muitos louvores dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo. Tem muito louvor que você se sente deprimido ouvindo, você acha que tu está sentindo a presença de Deus, até dá vontade de chorar. E se você observar mais a fundo, são palavras de maldição naquele louvor, né? Falando em coisas ruins que tem a acontecer para o cristão, né? Para o crente e para o céu. É só um exemplo, assim, um exemplo, né? Bem, bem por cima. E outros é somente a música, então assim a gente deve ficar muito atento. Eu, por exemplo, gosto de música clássica, música de piano, e depois que eu aprendi, ouvi falar sobre, né, que a gente deve cuidar dessas músicas, tudo quanto é som que a gente ouve, assim como palavras, eu comecei a prestar mais atenção nas músicas que eu ouvia. Eu coloco para estudar, eu eu gosto de ter assim um som sem que não tenha a letra para mim não me distrair quando eu vou estudar, quando eu vou trabalhar, enfim. Então eu comecei a ficar atenta porque muitas dessas músicas me deixavam triste, me deixavam com vontade de chorar e muitas vezes tem algo ali que é diabólico, né? Desde que o mundo é mundo, o som, as palavras sempre foram usadas para nos manipular, para trabalhar a nossa cabeça. Então, tem muito hino dentro das igrejas que as palavras, o som, remetem a essa tristeza profunda, a essas palavras que né, a gente sabe que aquilo que sai da nossa boca acaba acontecendo no decorrer da nossa vida. E outro exemplo que eu quero dar, eu visitei há um tempo atrás, já faz uns 2 ou 3 anos, uma igreja evangélica, né? E só para dar um exemplo para vocês. E como é que eu vou dizer, o grupo musical dessa igreja, um dos grupos musicais tinha lá o círculo de oração e tinha um outro grupo que era das irmãs.
assim, eu saí de lá me sentindo um peso muito grande, porque o grupo todo só tinha como é que é? Agora me fugiu a palavra. Deixa eu procurar aqui, eu já volto. Bem, eu dei uma pausa no vídeo antes para ir procurar o nome daqueles aparelhos em que aquele dia que eu fui na igreja, eles estavam tocando no conjunto. Eu vou ler aqui para vocês, mas são todos aparelhos usados em muito, usado nas igrejas, nas bandas, mas assim, são aparelhos mais secundários, mas muito usados em escola de samba. E o que me chamou a atenção é que nesse grupo musical das irmãs só tinha esse tipo de aparelho, não tinha um clarinete, um sax, só tinha esses aparelhos de batuque. Então, seria o surdo, que é aquele grandão. Daí tem tamborim, a cuíca, o chocalho, acho que o chocalho é aquele de mão, né? Tem aquele outro que tem tipo umas tampinhas que tu fica batendo. Enfim, só tinha esse tipo de aparelho sendo usado no conjunto. Como eu já venho né, estudando e aprendendo sobre os sons, as melodias, isso me deixou assim muito mal. Sabe quando você tá num ambiente em que você tem a sensação, a nítida sensação de que a presença de Deus não tá naquele lugar. E eu penso assim, para mim, que essas pessoas não sabem, nem sei se tem ainda esse conjunto das irmãs, não tinham a mínima noção do que aquele som ali atrai. Porque a maioria desses sons de religiões que são cristãs esses aparelhos são provenientes de terreiros de macumba. Resumindo, é isso. Então, toda vez que esses aparelhos são tocados, eles estão chamando demônios. Resumindo, assim, é isso. Talvez uma outra hora eu faça algum outro vídeo para falar sobre isso, para me aprofundar mais sobre o assunto. Inclusive, assim, quem já teve uma certa afinidade, que nem eu sempre gostei de músicas que tivessem o batuque do tambor. Apesar de nunca ter participado, por exemplo, de uma escola de samba. Mas esse tipo de barulho eu escutava às vezes algumas vezes na academia. Então é um som, né, é um som que ali sem eu saber desses detalhes né, que ali tá chamando demônios, é um som que é bom para fazer exercício. Ele tem ali uma certa como é que eu vou dizer? Ele tem um compasso que seria bom para fazer exercício. Resumindo, é isso. Então, eu acredito que nós como cristãos, temos que nos ater muito, muito a esse tipo de música, de melodia. Muitas músicas que eu encantei para os meus filhos quando eles eram pequenininhos,
a maioria dessas músicas são músicas que a mesma melodia são usada em terreiros de umbanda, enfim, onde não existe, não é para adorar Deus, e são usados esses tipos de batuque, de tambor. E hoje existem pessoas que fazem parte, né, de seitas e que fazem parte desse outro mundo que não é o mundo do cristão, e que eles falam abertamente que esses tipos esse tipo de som, de melodias, são usadas para chamar demônios, para que as pessoas incorporem esses demônios. Tanto que é só observar, né, o que está acontecendo na televisão na época de carnaval. A gente viu ali pessoas incorporando os demônios. Então, amigos, acho que hoje era isso. E para quem não me conhecia ainda, eu sou a Teia Bruna e o nome desse canal é Deixa um Legado. Eu vou tomar um chazinho aqui de alecrim, muito, muito cheiroso e maravilhoso para a saúde. Beijo, até o próximo vídeo. Compartilhe meu vídeo e se inscreva no canal. Amo vocês.